Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, seguindo a minha linha dos vídeos sobre as vidas dos reis de Westeros, vai falar a respeito da vida e dos feitos do curto reinado de Viserys II, que eu estou chamando aqui no vídeo de O Breve, por motivos que vocês vão compreender logo mais. Esse vídeo vai conter, obviamente, spoilers da vida e do reinado dele, e também de alguns dos seus predecessores, então eu recomendo cautela, aqueles que ainda não leram a respeito. E também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o meu trabalho, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e a explicação feita, nós podemos começar a falar a respeito da vida e dos feitos de Viserys II. Viserys Targaryen nasceu em Pedra do Dragão, o antigo bastião de poder de sua casa, no ano 122 após a conquista, como o segundo e último dos filhos da união entre os príncipes Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen. Ele contava então com um irmão mais velho, Príncipe Aegon, além de outros 3 meios-irmãos do casamento anterior de sua mãe com Sor Lynor Velaryon, Jaehaerys, Lucerys e Joffrey. Ele contava ainda com 2 meio-irmãs do casamento anterior de seu pai, as jovens princesas Bylla e Rhaena Targaryen, resultado da união do príncipe com Lyanna Velaryon, a irmã mais jovem de Sor Lynor. Viserys viveu na fortaleza insular com seu pai, sua mãe e seu irmão, além dos meios-irmãos, em seus primeiros anos de vida, pois aquele era o assento de direito de Rhaenyra como a princesa de Pedra do Dragão, a herdeira apontada ao trono por seu pai, o então rei Viserys I. O pequeno Viserys, aliás, fora nomeado em honra ao tio. No ano 129 após a conquista, quando Viserys contava com apenas 7 anos de idade, seu tio real faleceu, e as tensões prementes entre as facções da mãe e do tio Aegon chegaram a um ponto de ebulição, explodindo quando Lucerys, um dos meios-irmãos de Viserys, foi morto por outro de seus tios, o príncipe Aemond, e a Dança dos Dragões, o maior e pior conflito civil que Westeros conheceria, finalmente se iniciou. Viserys então era jovem demais para sequer compreender exatamente aquela luta, e por isso foi protegido de todas as formas possíveis por sua mãe, e por iniciativa de Jaehaerys, ele e o irmão Aegon foram embarcados em um navio de nome Alegre Abandono, para serem levados ao outro lado do Mar Estreito, até a cidade livre de Pentos, onde ficariam sob a proteção do príncipe da cidade, um velho amigo de seu pai, já que além de serem jovens demais para contribuir de qualquer forma na guerra, sua presença na fortaleza Targaryen apenas os colocaria sob um risco desnecessário. O plano era manter os 2 jovens príncipes em Pentos até que Rhaenyra segurasse a vitória na guerra e o Trono de Ferro, mas a ideia de Jaehaerys deu errado quando uma frota da Triarquia das Cidades, que havia declarado aliança com os Verdes, interceptou o Alegre Abandono, com a missão de capturar Aegon e Viserys. Aegon foi capaz de escapar, se agarrando com força ao pescoço de seu jovem dragão Stormcloud e voando para longe dos navios, mas Viserys, que ainda era além de muito pequeno, desprovido de um dragão seu, possuindo apenas um ovo ainda por eclodir, acabou caindo nas garras da Triarquia e foi levado para Essos, mas como um prisioneiro. O rapazinho, esperto, ainda tentou escapar da custódia dos homens da Triarquia, se disfarçando como um rapaz de bordo comum, mas um dos membros da tripulação do navio traiu sua verdadeira identidade, e ele acabou preso mesmo assim. O menino se tornou um prisioneiro pessoal de Shahak Olorar, o almirante da Triarquia, mas pelo que sua família sabia, ele bem poderia estar morto, pois seu irmão não o vira o que acontecera, e a força-tarefa enviada para tentar resgatá-lo havia falhado. No entanto, ele obviamente não estava morto. Viserys acabou sendo enviado para Lys, para ficar sob a custódia do Magister Banbar Robazan, mas depois que o Magister faleceu endividado, esse valioso refém acabou nas mãos da poderosa e rica família Rogar, cujo banco era, à época, tão rico quanto o afamado Banco de Ferro de Braavos. Viserys, para assegurar sua custódia, foi casado à filha mais jovem da família, Lady Lara, ainda que mesmo assim ela fosse 7 anos mais velha do que ele. Durante os primeiros anos do reinado do irmão mais velho de Viserys, Aegon III, após o final da dança e as mortes de ambos os pretendentes das facções, tornou-se de conhecimento público em Westeros que o irmão do rei havia sobrevivido ao ataque ao Alegre Abandono e que se encontrava nas Cidades Livres afinal.
No ano 134, finalmente, quando Viserys contava com 12 anos de idade, ele foi resgatado da custódia dos Rhogar por Lord Alyn Velaryon e levado de volta pela frota de sua casa até Westeros para ser apresentado ao rei. O rei jamais havia conseguido se perdoar por ter aparentemente abandonado seu irmão durante a Batalha da Goela, muito embora não houvesse nada que ele pudesse fazer à época, já que não era um lutador, estava em menor número e Stormcloud mal conseguiria carregar uma pessoa nas costas, o que dirá duas. E por isso mesmo, o momento da volta de Viserys ao Westeros foi um de enorme celebração na corte de Aegon, e o rei, normalmente taciturno e desanimado, se sentiu exultante como em poucos outros momentos em sua vida, com o momento do reencontro entre os irmãos sendo descrito por cronistas da época como o único momento de verdadeira felicidade de seu reinado, pois agora, além de conseguir finalmente ficar em paz com o ocorrido durante a guerra, ele teria em sua corte alguém em quem poderia, por fim, confiar plenamente. Viserys retornou a Porto Real com sua esposa Lysena e diversos de seus parentes, e durante o período conhecido como Primavera Lysena, quando os Rhogar estavam no auge de seu poder, esses mesmos parentes se tornaram profundamente embrenhados nas lutas por poder ocorridas durante a regência de Aegon, e embora seja quase certo que os Rhogar na corte fossem culpados de alguns crimes, como aliás boa parte da corte à época, seus rivais na capital os culpavam de ainda muitos outros, e suspeitavam que eles apenas escapavam impunemente por conta de sua ligação de sangue com o irmão do rei. No ano 135 após a conquista, Lord Thaddeus Rowan chegou a ser torturado em um esforço de busca por evidências contra os Rhogar na corte, e Sir Marston Waters, a mão do rei de então, enviou homens para capturar Lady Lara, após já ter se assegurado de prender seus irmãos. No entanto, o rei Aegon e Viserys se negaram a entregá-la aos homens da mão, protegendo-a na fortaleza de Maegor, a portas barradas, no que ficaria conhecido pelos anais da história como o Cerco Secreto. Eventualmente, o caso contra os Rhogar e contra Lady Lara caiu por terra e eles foram libertados. O casal Viserys e Lara tiveram ao todo 3 filhos juntos. Aegon, nascido em 135, Aemon, que veio ao mundo no ano seguinte, e Nerys, nascida em 138. A Lady, no entanto, jamais se sentiu feliz ou completa na corte Westerosi, e em 139, simplesmente abandonou Viserys e os 3 filhos e retornou para junto de sua família em Lys, uma experiência que tornou a Viserys profundamente taciturno dali em diante. No ano 153 após a conquista, Viserys fez com que Aegon e Nerys se casassem, seguindo o costume valeriano ancestral, com a bênção do rei, enquanto Aemon, que era bem versado nas armas, se tornou um dos cavaleiros brancos da Guarda Real. Eventualmente, não se sabe exatamente quando, Viserys foi elevado à condição de mão do rei por seu irmão, e serviu no cargo durante os anos finais de seu reinado, quando Aegon já se encontrava mais cansado e melancólico do que nunca. Após sua morte, Viserys permaneceu no cargo durante os reinados de ambos os seus sobrinhos, Daemon I, que governou entre 157 e 161 após a conquista, e Baelor I, que reinou entre 161 e 171. Viserys era uma mão surpreendentemente cumpridora e bem-sucedida, garantindo ao reino um período de paz e estabilidade mesmo apesar de os reinados de Daemon e Baelor terem sido, em uma palavra, catastróficos de suas partes, por conta das próprias figuras reais. Daemon era um rei soldado, que passou seu curto período no trono obcecado com a conquista final do Principado de Dorne, até o ponto de muitos na corte afirmarem que seu trono pessoal era uma cela de combate, e não o trono de ferro em si, pois ele passou mais tempo distante da corte do que em Porto Real. Baelor, por sua vez, foi um rei piedoso até demais pode-se dizer, que governou para a maior glorificação dos 7 que são um, dedicando tanto tempo e tanto esforço a tentar tornar sua corte tão santa quanto fosse possível, que acabou negligenciando seus deveres de Estado, deveres estes que recaíram sobre os ombros de Viserys mais uma vez. Disse inclusive que, para poupar o próprio Baelor do embaraço causado por sua própria medida, Viserys teria sorrateiramente ordenado o envenenamento de um mero pedreiro iletrado que Baelor havia elevado à condição de alto septão, por acreditar que o homem, por esculpir as pedras de forma muito bela, era uma reencarnação do ferreiro no mundo terreno. Contudo, o incansável Viserys jamais se queixou dessas situações, fazendo seu trabalho de maneira diligente e garantindo que os 7 reinos não sentissem a falta dos 2 monarcas. No entanto, havia ainda mais um problema por se solucionar.
Após a morte de Baelor em 171, o reino se viu sem um herdeiro aparente, pois tanto Daeron quanto Baelor haviam falecido sem deixar filhos, um devido à sua juventude e o outro devido à sua piedade, e por isso, o próprio Viserys, que já contava então com 49 anos de idade à época, consideravelmente velho para os padrões de Westeros, precisou subir ao trono como segundo de seu nome, para governar um reino que já vinha administrando por mais de uma década, protegendo a dinastia de outro período de anarquia e lutas encarniçadas pelo poder. Alguns lordes e plebeus, no entanto, contestavam a subida de Viserys ao poder, acreditando que o trono deveria ter sido passado à princesa Dina, por ser ela a mais velha dentre os filhos sobreviventes de Aegon III, mas devido ao péssimo e perigoso precedente aberto pelo primeiro Viserys ao nomear Rhaenyra Targaryen, a mãe de Viserys II, como herdeira, essa solução foi considerada uma má ideia e foi descartada. Além do mais, uma década encarcerada na Câmara das Donzelas, por ordem de Baelor, havia deixado Dina e as irmãs sem poderosos aliados na corte que pudessem pressionar por sua ascensão, e para piorar, ela era considerada por demais selvagem e intratável para ser uma governante efetiva, apenas mais motivos para deixá-la de lado como soberana. O reinado de Viserys durou apenas pouco mais de um ano, se encerrando já em 172 após a conquista, mas ainda assim, o experiente administrador promoveu algumas reformas importantes na corte agora que contava com plenos poderes, como estabelecer novos precedentes e regras para sua casa real, estabelecer uma nova casa de cunhagem real, promover esforços para incrementar e aumentar o volume de comércio entre Westeros e as cidades livres e através do Mar Estreito, e fazer algumas observações e modificações pontuais no já extenso e sólido código legal que o velho Jaehaerys havia estabelecido durante seu reinado. De fato, alguns acreditavam que Viserys tinha em si o potencial para ser um novo Jaehaerys, pois ele era visto como igualmente sábio e sagaz, mas infelizmente jamais saberemos se esse era de fato seu nível de potencial, pois como dito anteriormente, seu período de governo foi bastante breve. Viserys II faleceu no ano 172 após a conquista, vitimado por uma doença misteriosa e súbita que o matou rapidamente, com a idade de 49 para 50 anos, e foi sucedido no trono por seu filho mais velho Aegon, que subiu ao poder como quarto de seu nome. O legado deixado por Viserys, apesar de seu curto período no comando efetivo, foi um de tremenda positividade, e ele é até os dias de hoje lembrado não apenas como um dos mais importantes Targaryen que já viveram, como também talvez